Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá, nesse momento transmissão simultânea para todo o planeta, para a Rádio e TV Menorá. E uma boa tarde para você, ouvinte, telespectador da Rádio e TV Menorá. Nós agradecemos a Deus por este 6º ano do Quinta ao Vivo e, obviamente, agradecemos a Deus em primeiro lugar, a Jesus e a você, nosso irmão, ouvinte, telespectador, que está aí perseverando conosco nesse nosso bate-papo edificante. Você que está aí acompanhando, você que bota para despertar, você que lembra, você que está acompanhando, é você que imprimiu a grade da TV ao vivo. Isso mesmo, você que tem impresso na geladeira, na porta do roupeiro, você que está acompanhando todas as ministrações apostólicas, você que está acompanhando o fluir desse rio abençoado, e você que está aí também ligado nesse programa que tem feito a diferença na minha vida, irmãos. Eu confesso para você que a tua participação, a tua oração tem feito a diferença na minha vida e com certeza na vida de todos que têm acompanhado, que têm orado, que têm participado, porque nós somos de um corpo só. Um só Espírito, um só batismo, um só Jesus, é um só Deus. Por isso glorifico ao Senhor pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje, juntos, mais uma vez ligados nessa videira verdadeira e única, abençoada, nessa seiva que tem se derramado para todo aquele que crê. Todo aquele que crê verdadeiramente não vai estar perecendo, e sim vida eterna para todos nós, em nome de Jesus. E mais uma vez nós estamos aí no nosso bate-papo edificante, hoje trazendo uma palavra que está no Salmo 105, a palavra que o Senhor nos trouxe hoje, Salmo 105, diretamente de São Paulo, capital, a megalópole São Paulo, a grande São Paulo, já com mais de 20 milhões, isso aí mesmo, 20 milhões, não são 20 mil não. Grande São Paulo já borbulhando com mais de 20 milhões de habitantes. 105 é o Salmo. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Alegre-se dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor, buscai e o seu poder. Buscai perpetuamente o Senhor e a sua presença, buscai. Lembrai-vos das maravilhas que fez, e dos seus prodígios, lembrai-vos. E dos juízos dos seus lábios, também lembrai-vos. Dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos por Deus, vós fostes escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Perpetuamente. Da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez, a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número. Pouquíssimos e forasteiros nela andavam, de nação em nação, de um reino para outro, e a ninguém permitiu
permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Oh, glória! Que bênção, né? E vai nessa bênção as maravilhas obras do Senhor a favor de Israel. Salmo 105, então, nesse nosso início de bate-papo edificante hoje, diretamente da megalópole, São Paulo, capital, para todo o planeta, nosso quinto ao vivo, 6º ano, para você, meu irmão, minha irmã, simpatizante, você que está conectando agora. Estamos aqui com a nossa amada Maria José, mais conhecida como a nossa querida amada Mazé. Você que tem acompanhado a bandeirinha de São Paulo, muito testemunho, muita coisa para contar para nós. Uma irmã querida aí que tem trazido testemunhos abençoados. E hoje trazer um pouquinho para nós aí, dessas experiências aqui que o senhor tem nesses anos já com o Senhor. Podido aí, recentemente, muitos testemunhos, né? Recentemente também já coordenando o grupo familiar, né? Já tem ovelhinha apacentando, né? Então deixa para a irmã compartilhar. Inicialmente, boa tarde. Boa tarde, irmãos. A paz a todos. Fique à vontade, conta aí. Eu quero ler uma palavra. Amém. É Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém. Eu quis ler essa palavra porque eu demorei um pouco para me entregar na igreja. Eu sempre ficava questionando, arrumando desculpa. A última desculpa que eu tinha assim, no meu coração é que eu já sou velha e que Deus não usa os velhos. Então eu pus isso no meu coração como uma desculpa. E sempre eu pensava assim: eu já faço, eu já evangelizo, eu já falo de Jesus. Só que aí eu comecei a vir à igreja e eu fui sendo constrangida. Aí quando o pastor, né, falou de fazer um grupo familiar numa lojinha que eu tenho. E aquilo foi de Deus mesmo. Eu não tinha muito, assim, eu não sabia muito o que era um grupo familiar. Eu não tinha muito conhecimento, eu tinha dúvidas. Mas quando começou, eu vi que é assim, né? Por que essa palavra aqui, né? Deus fez a gente para ser vaso de honra. E assim, quando você está debaixo da autoridade da igreja, é diferente quando você evangeliza, quando você fala de Jesus. É muito diferente quando você acha que já está evangelizando, que você está falando de Jesus. Mas quando você está debaixo da autoridade espiritual, que você está na direção, que você está participando de um grupo familiar, é diferente, os frutos vêm, Deus trabalha, eu tenho visto assim, eu tenho ficado impactada com o que Deus tem feito nesse grupo familiar. E é isso, assim, esse testemunho do grupo familiar é o que mais, assim, ultimamente, que mais me tocou, que mais me tocou mesmo, é o grupo familiar. E como é que começou, né? Inicialmente foi uma oração, né? Para as pessoas entenderem, né? Como é que funciona, assim, E teve aquele começo, né? E a partir do começo, as tuas atitudes também, né? Da volta dali, de fazer algumas visitas para algumas pessoas, né? Então, eu convidei as pessoas, eu convidei muita gente, né? Lógico que nem todas elas resistem, né?
Mas assim, eu falei de Jesus, eu convidei, eu falei que nós íamos fazer um grupo de oração, que não íamos pregar uma placa de igreja, não íamos querer mudar ninguém, que nós íamos fazer estudo bíblico. E foi assim que eu convidei as pessoas. E algumas pessoas foram e estão indo, muitas já se converteram, já foram batizadas, né? E foi assim que começou. Eu me recordo, né, que naquele momento, inicialmente, né, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estar junto nessa experiência inicial, né, e são muitos testemunhos hoje, né, que eu tenho certeza que Deus tem para nós aqui, e até essa palavra inicial que o Senhor nos trouxe aqui. Eu estava do lado da irmã aqui, quando eu disse, vamos ler um salmo. E nós abrimos a Bíblia aqui, amém? E abrimos aonde? Nos Salmos, né? Podia abrir em qualquer lugar, né? E caiu aqui nos Salmos, e antes de pedir um salmo, e Deus deu um salmo, e deu justamente aqui. E tem tudo a ver com tudo aqui, que a pessoa já tinha dado essa palavra para a irmã, porque nós precisamos render graças ao Senhor, porque tudo é o Senhor, né? E realmente rememorar, lembrar dessas maravilhas que Deus fez, né? E principalmente, né, as pessoas com mais experiência, com mais idade, quantas coisas Deus fez, né, na vida dos irmãos, né? Eu me recordo assim, quantas coisas Deus fez na tua vida, né, irmã? Quantos livramentos, quantas bênçãos, né? E nós temos conversado muito sobre isso, algumas vezes já falamos, e em relação à tua filha, muitas vezes também, né? Que nós temos para falar também. E eu vejo assim das pessoas também que Deus tem trazido para o grupo familiar, né? Inclusive das pessoas que foram visitadas, né, pela irmã, que tem feito um trabalho de evangelismo também ali na volta, e que foram visitadas e batizadas, né? Deixa para a irmã compartilhar também. Então, eu vou falar da minha filha. A minha filha, ela sempre queria morar fora do país. E eu não queria que ela fosse, eu só tenho essa filha e eu não queria que ela saísse do país. E ela estava numa empresa e que se ela não tivesse uma promoção, ela ia embora. E eu coloquei diante de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala que é para a gente colocar nossas petições diante dele. E eu coloquei essa petição diante de Deus e eu orei, e era uma coisa assim impossível, porque ela queria um cargo que não tinha na empresa, que não tinha no setor dela. E eu orei a Deus e falei, não, o Senhor pode criar, Ele torna a existência aquilo que não existe. Ele pode criar esse cargo nessa empresa. E eu orei a Deus, e Deus fez, ela foi pedir demissão. Aí eles falaram, não, nós não queremos perder você. E ofereceram para ela uma promoção, mas era o cargo que ela não queria. Ela falou, não, eu só quero... Ela queria um cargo de gerente. Aí eles ficaram de pensar, e daí eles criaram um cargo de gerente no setor dela, e promoveram ela, e ainda deram uma bolsa para ela fazer MBA. Essa bolsa custa R$40 mil, deram essa bolsa para ela está fazendo MBA. E essa semana ela falou assim para mim, sabe, mãe, essa promoção minha foi de Deus mesmo, porque eles falaram que até 2015 eles não promovem ninguém. Muita gente lá querendo e eles não vão promover ninguém. Então, é o poder de Deus, né? A gente crê, a gente orar, a gente buscar, né? E Deus vai fazendo a obra. E hoje eu estou feliz com a minha filha, que ela parou de falar de ir embora para outro país. E está tudo bem agora. Amém, amém, amém. Glória a Deus, né? Porque realmente a soberania de Deus, né? Como diz lá em Romanos, né? 9, é isso mesmo, né? Deus espera, né, de que nós venhamos a nos colocar na posição e que venhamos a estar servindo a Ele, né? Dentro de um propósito, né? E obviamente nós temos falado, né, muito aqui na Casa de Judá sobre o modelo do monte, estabelecendo o modelo do monte. Nós temos inclusive a literatura que está à disposição, né, no site A Expansão da Verdade, né, da editora Vento Sul, que vamos dizer assim, que está ligado obviamente está aqui no manual, né, de sobrevivência, o manual do fabricante, né, e esse Estabelecendo o Modelo do Monte é um livro que vem daqui, né, e que fala justamente dos grupos familiares, né.
E o grupo familiar, então, né, que esse núcleo, né, nas casas das pessoas, né, da palavra de Deus semanalmente, onde ali são abordados assuntos específicos em conformidade, né, com a necessidade de cada família pelo Espírito que é liberado, né. Ali, então, o Senhor pode aprofundar, pode fluir especificamente algo mais aprofundado, né, diferente do culto, né, um local onde muitas famílias se reúnem, em um local onde objetiva no culto, onde as famílias dos grupos venham para testemunhar as suas experiências semanais, né? Então, o culto objetivo é o testemunho, né? A liberação do Espírito, né? Ou seja, que foi impressa pelo Espírito durante a semana, ou seja, é o próprio Espírito, experiência do Espírito pelo testemunho, ou seja, também é o Espírito falando, né? Pelo testemunho. É uma experiência com o Espírito. Então isso também contagia o povo, né? Então o culto objetivo é tocar nas pessoas pelo testemunho, pela pregação da palavra também, mas é uma palavra diferente, porque existem muitas famílias, então se tem uma família carecendo de uma palavra X, a outra Y, então é uma pregação diferente, ela é mais abrangente num culto, né? E o objetivo é muito mais o testemunho, né? Já no grupo familiar é algo mais específico, porque já tem uma família ali. Então ali o fluir do Espírito ele é específico para aquela família. Num culto são 50, 100, 200 famílias reunidas, 300 famílias reunidas. Famílias, então vamos dizer que tenha 100 famílias, 3 de cada família, são 300 pessoas. Então, são famílias reunidas. Então, veja bem, são 100 assuntos diferentes, talvez. Vamos dizer que coincidem alguns assuntos, mas são assuntos diferentes. Então, o grupo familiar é de extrema necessidade. É uma questão de sobrevivência, né, para a igreja e para a vida das pessoas, né? Obviamente que Satanás não quer isso. Obviamente que o maligno diz, não, você pode ir só na igreja, né? Aí você vai, molha o calcanhar, né? Aí o seu ego, você não morre por dentro, claro. E você segue com um pé no mundo, que é o pé no Egito, né? E um pé na igreja, né? Claro, o meu velho homem também quer isso, né? Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos a encarar isso, né? Mas tem um lado bom, e está aqui hoje essa irmã, a irmã Maria José, mais que o nosso irmão Mazé aqui de São Paulo, trazendo que Deus também abençoa. É por isso que nós estamos aqui no Quintal Vivo, nesse nosso bate-papo, para descortinar isso, porque a pregação está dada. Está sendo dada, está tudo gravado aí em um quarto de século. Um quarto de século, minha irmã. Mais de 24 anos já, né? Que o apóstolo está liberando aí, Ministério da Palavra, quebrado, né? Começou com o cabelo bem preto, a barba preta, agora está sem barba, cabelo branco quase, né? E era cabeludo, bem cabeludo, né? Era um chumaço de cabelo preto, né? A barba preta, era só cabelo. Agora está com pouco cabelo e branco. E a barba já foi. E você acompanha as ministrações, você vai ver que a pregação está ali, a Bíblia é a mesma, né? Você vê que hoje está até mais maduro, você vai ver que o fluir está melhor, os exemplos já estão mais amadurecidos, mas a pregação é a mesma. Objetiva, o quê? A mortificação do velho homem, a exaltação do Cristo, de Deus, novo homem sendo edificado. E você vai ver que a pregação é o evangelho do reino, pleno, único. Então, se nós vamos ver, o foco é o mesmo, né? É o Cristo, o alvo. Então, nós vemos assim que se faz necessário o testemunho, né? Então nós estamos aqui hoje com mais esse testemunho, por quê? Porque Satanás vem para nos enganar, para dizer o quê? Não, mas aí parece que não acontece mais nada, parece que congelou, parece que daí não tem acontecido mais nada, mas está acontecendo com bens espirituais, obviamente, porque o fluir vem, né, do Senhor, desce da cabeça, corre pela barba, pelas vestes, né? Lembra da barba e da gola de Arão, né? Salmo 133. Mas tem uma ordem. Tem uma ordem, irmã. Salmo 133, todo mundo fala da unidade,
né, da unidade. Só muito bom viver unidos os irmãos, mas tem uma ordem. E a irmã falou uma coisa importante hoje aqui da ordem. Da ordem você falou, irmã. De quando entra na ordem, flui. Amém? É diferente. Então, eu sempre ficava na linha, né, com o pé fora da igreja, um dentro. Eu não queria me entregar, eu sempre resisti muito. Eu ia até um ponto, mas não, aqui tá bom, aqui eu não vou mais, porque eu não quero compromisso com a igreja. É muito difícil, eu já sou velha, né, eu estou cansada, eu me canso, né, e tá certo, a gente com mais idade, a gente tem uma limitação, né, mas também ainda dá para fazer algumas coisas para Jesus. E eu usava isso. E quando também o que me ajudou muito foi esse estudo do apóstolo, né, que cura aprofundada interior. Isso me ajudou muito, eu resolvi várias questões, né, espirituais que estavam dentro de mim. Inclusive, quando eu cheguei nessa igreja, eu tinha um pouco de medo da igreja, porque eu tive uma amiga que ela sempre falava para mim que essa igreja era muito difícil. Essa igreja você não vai ficar aí, ela é muito difícil. E um dia, eu assinei a TV Menorá, e eu estava assistindo um vídeo, e nesse vídeo o apóstolo dizia assim, olha, você tem uma lepra aí dentro que um amigo seu colocou, você tem uma lepra. Nossa, foi na hora, assim, aquela lepra saiu, eu tinha uma lepra. Então, é muito bom, né, esses vídeos, esse estudo que o apóstolo está fazendo, isso tem ajudado muito, tem me edificado bastante, eu cresci muito espiritualmente, e lógico que tem muito ainda, né, o que fazer, o que crescer, mas a gente vai indo. Amém, glória a Deus. E eu vejo assim da importância de nós lembrarmos sempre, né, da questão da ordem, né, porque quando nós temos uma ordem, né, o Espírito flui, né, o Espírito flui. Então, o óleo corre, né, então, obviamente que a tendência natural nossa é de se boicotar, né, e eu vejo assim que nós, né, nós mesmos nos boicotamos. E o maior inimigo, um dos, né, obviamente que não são os irmãos nossos inimigos, e muitas vezes parece que são os nossos irmãos nossos inimigos, né? Não, né? Inimigo nós não temos que lutar contra. Nossa milícia não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, né? Tá escrito, né? Não é. Então eu vejo assim que é uma questão de nós vermos que é algo espiritual isso, né? Então nós temos o que nos colocar na posição, amém? Então veja assim, irmã, nessa tua questão de busca de vida, né? Quando você decidiu, né? Deixa para você colocar aqui e abra aqui para a irmã, né? Vamos dar um zoom aqui na irmã para ver do teu posicionamento, né? Desde o dia em que foi orado lá, né? Na casa do brechó, o que você sentiu lá da diferença? Quando você decidiu, você creu no coração, você sentiu a diferença porque você creu, amém? Amém. Bom, a primeira coisa é sempre a palavra, né? A palavra está sempre em concordância. A palavra que vai ser falada no grupo familiar, a palavra que Deus me dá. Assim também, eu tenho evangelizado na loja pessoas que chegam lá chorando, sofrendo, e Deus sempre, antes da pessoa chegar, Deus sempre me dá a palavra. Então, isso é só Deus, né? É o Espírito Santo mesmo, porque depois que eu decidi, que eu assumi, que eu fiquei em espírito com a igreja, então eu vejo que está sempre em concordância a palavra que Deus me dá, a palavra que a igreja dá, a palavra que é levada no grupo familiar, eu vejo que tem sempre uma concordância. Então isso, eu creio assim, que é porque eu estou debaixo da autoridade da igreja. Então, quando a gente fica debaixo da autoridade da igreja, existe essa concordância, né? O Espírito é um só Espírito, né? Está escrito. Eu acho que é por aí. Amém. E eu creio que é importante nós enfatizar isso, né, irmã? Porque
obviamente que quando nós pregamos isso, né, aqui na casa de Judá, e nós pregadores, enfim, né, irmãos aqui, estamos no ministério aqui, né, da pregação, de regar o ministério da palavra, né, que esse é o nosso encargo aqui. Nós, obviamente que quando nós falamos isso, fica sempre assim, né, mas isso aí é óbvio que o irmão vai falar isso. Não, mas não sou eu que estou dizendo hoje, né, é a irmã que está dizendo aqui, né. Vamos deixar aberto aqui para os dois aqui, porque na verdade, né, irmã, essa colocação que veio de você hoje, né, irmã, é muito própria do momento em que nós estamos vivendo hoje e que se faz necessário aqui na igreja, né, porque quando há unidade, né, e unanimidade no corpo, né, flui o rio, flui o Espírito, porque obviamente você batizou e aí você está ali, você está meia boca, e a gente acaba se contentando muitas vezes com um pouquinho, com a migalha, vai correr uma gotinha, um fio, um filete d'água, mas Deus quer que flui um rio, né? Então nós precisamos nos colocar na posição, né? E às vezes nós ficamos assim anos num filete d'água, num pinga-pinga, achando que é isso mesmo, e que a igreja é isso. E aqui a igreja é difícil. Um pé no mundo, um pé na igreja, como a irmã falou. Ou como a outra amiga falou, semeando raiz de amargura, semente de amargura no coração dos outros. Vivendo o maior engano. Desfrutando do nada. Porque, na verdade, o que é o mundo? Nada. Do pó viemos, ao pó voltaremos. O que nós vamos levar? Nós vamos levar o que nós comer aqui. Aqui. Não é aqui no mundo, é aqui. Isso aqui é verdade. Nós podemos desfrutar tudo que Deus deu aqui na terra, nós podemos desfrutar. Mas é desfrutar em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, em diante. Mas em primeiro lugar é isso aqui. Essa é a verdade. Bom, aí nós colocar isso aqui em primeiro lugar e batalhar todos os dias por isso, para colocar isso em primeiro lugar. Se nós batalhar todos os dias para colocar isso aqui em primeiro lugar, mesmo que ainda não esteja, mas nós estiver focado para a batalha, para colocar isso em primeiro lugar, o coração inclinado, lutando para isso estar em primeiro lugar, que é Deus em primeiro lugar, Deus está vendo isso. E aí é que está o nosso desafio, né, diário. E aí Deus se agrada, e as coisas começam a acontecer, e os milagres começam a acontecer a favor dos seus, a favor dos santos. Porque aqui está dizendo na palavra, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã, como o quinhão da vossa herança. Então, eram eles pequeno número. Eram pequeno número. Amém? E não temais, ó pequeno rebanho. Quantas vezes o Senhor fala isso para nós, né? E nós ainda duvidamos da palavra. E obviamente que enquanto nós tivermos a dúvida no nosso coração, enquanto nós não crermos muitas vezes, o Senhor vai trancar. Porque a fé vem pelo ouvir. E o desenvolvimento desse rio, desse fluir, vai depender do quê? Da fé, do não duvidar mais. E eu quero chegar nesse ponto, irmão. Estou dando essa volta toda aqui. Estou engrossando o caldo aqui. Porque eu sei, e eu quero que você fale quantos anos levou até dar esse prêmio de você crer. Quantos anos foram? Bom, que eu aceitei Jesus. Sim, até você crer. De quantos anos você aceitou até crer? Eu acho que tem quase 20 anos. Eu já fui de outros ministérios, né? Mas agora, sabe, eu olho a palavra, eu vejo que a palavra tem poder. Aí eu creio na palavra. E é diferente, né? Porque você crê. Às vezes a gente tem fé para algumas coisas. Eu fui transformada, eu fui muito abençoada, mas eu não tinha esse entendimento, na palavra, porque a palavra ela é poder, e a gente tem que crer, a gente tem que ter essa fé, e é isso, a diferença é crer que essa palavra tem poder, né? E ainda falando na unidade, tem esse versículo aqui, Coríntios 12, que diz assim,
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, essa unidade. A palavra tem poder. Amém. Amém. Então, era isso, né, que eu queria, assim, trazer hoje, né, e deixar, assim, aqui registrado, né, algo muito importante, né, da perseverança, né, e de nós crermos que essa obra é de Jesus, é Deus que está fazendo a obra, né. Eu falo para mim isso, irmãos, essa palavra é para mim, né, porque eu preciso me renovar todos os dias para eu não desistir, né, eu preciso acreditar que eu preciso continuar pregando para mim mesmo, em primeiro lugar, né. O objetivo é eu me manter firme na fé e salvar tantos quantos o Senhor permitir, né, e arranjar para isso. E lembrar, e esses testemunhos assim nos renovar de que uma irmã que está aqui, 20 anos de evangelho, né, agora, já há alguns anos na Igreja do Senhor Jesus, já, né, uns 6 anos, de um ano para cá, 5 anos na Igreja do Senhor Jesus, tava assim. Vai ou não vai? Amém, irmã? Tava assim. Ia sair, ficava um pouco embora. Ia sair, ficava um pouco embora. De um ano para cá. É um ano. Né? Acendeu, né? E quando tomou a decisão de colocar o grupo em casa, lá no brechó, na empresa, na loja, né? Na Vila Mariana. Então, um determinado dia, assim, várias vezes o Senhor já tinha mostrado, né? Que era o momento de retomar o grupo familiar lá, e que era lá, né? Eu resisti um pouco também. Eu pensava, não, eu vou orar primeiro, vou falar com Deus, para ver se isso é de Deus mesmo, né? Aí, era de Deus. Amém. E nós não. E amém. E a gente dizia, não, irmã, nós sentimos assim que era o momento de retomar o grupo, e de ir lá orar, e a irmã seguia orando, né? E amém. E nós seguíamos orando também, né? E foi uma benção, irmãos, porque no dia então que a irmã abriu a porta, né, o Senhor se derramou, né, e começou a trazer muitas experiências, né. E, inclusive, assim, nas vizinhas, né, foram algumas visitas, né. Minha amiga que foi salva nos 45 minutos do último tempo, né, uma pessoa que eu vim orando há anos por ela, e ela foi salva 8 dias antes de morrer. Não acreditava em Deus. E foi uma luta bem grande, mas ela partiu com Jesus. E uma vizinha também, né, uma outra vizinha que também foi bem difícil, e do nada ficou doente, em 3 meses ela veio a falecer, mas antes ela aceitou Jesus e eu creio que ela partiu para a glória. Então, Jesus, quando a gente se dispõe e está em concordância com a igreja, Deus, Ele usa mais a gente, Ele usa, né? É diferente. Tem unção, né? A unção da igreja, ela está, né? A gente está debaixo de uma unção. É diferente. Porque você querer fazer as coisas, sabe, aquilo que você acha, aí não funciona. Deus até faz algumas coisas por misericórdia. Mas quando você está debaixo da unção da igreja, é diferente. Eu sinto isso muito mesmo, muito. É uma coisa muito forte. Muito forte. Glória a Deus. E a gente sente isso também. A gente sente que a irmã está em submissão. Glória a Deus. Nós glorificamos ao Senhor aí pela vida da irmã, pelo posicionamento da irmã e pelo Senhor estar, né, fluindo, né, na vida da irmã, nesses momentos assim tão importantes da expansão aqui da Igreja do Senhor Jesus, na cidade da capital aqui, São Paulo, né, nesses momentos tão estratégicos, né, tão importantes assim, e dessas pessoas que rodeiam, né, ali na Vila Mariana, né, um bairro tão bonito, tão assim histórico, né, e tradicional também da capital São Paulo, né, a Vila Mariana, um bairro tão bonito. E eu vejo assim que nós vemos que nós precisamos focar também, né,
na terceira idade, né? Que é a melhor idade, né? Nessa idade de experiência, né? Você ali, você que está com mais idade, né? Não desanime, né? Tá aqui um excelente exemplo, né? Para você mais novo para investir e você com mais idade para se alegrar e se animar, né? Que não tem essa história, né? De idade, bem pelo contrário, né? Eu me alegro assim muito quando a irmã me chama para missões, assim, me liga mais, irmão, vamos lá, vamos trabalhar mais junto, né? Eu me animo muito quando a gente tem coisa para fazer, para fazer visita, para ir para o hospital, como nós já fomos, como já deu batismo, já deu salvação, né? Como já fomos visitar a vizinhança lá dela, vamos a pé caminhando, visitando, muito bom, né? Muito bom essas experiências aqui em São Paulo, né? Que a irmã proporcionou também nesses contatos dela. Então eu glorifico assim ao Senhor, né? Pela vida, né? Da irmã Mazé, né? Desse trabalho, né? Evangelístico também que está sendo feito ali na Vila Mariana. Do grupo familiar agora, né? Que tem na casa dela ali, que é no brechó que a irmã tem, né, na empresa, que o Senhor proporcionou também, mas agora a irmã também, recentemente, uma nova experiência de vida, né? O Senhor deu uma direção, num determinado dia, para começar um grupo familiar, em uma ovelhinha que o Senhor proporcionou para lá apacentar, né? Tem mais uma que vai participar lá também. Então já tem a irmã, além do grupo na casa, no brechó, na empresa, que também é a casa, né? Já tem também um grupo familiar na vizinha, que também já é irmã nossa, que congrega conosco, né? E essa irmã também já tem um grupo na casa dela. Então são mais um grupo ali na Vila Mariana também, aqui em São Paulo, que também está fazendo parte aqui da igreja, que a irmã Mazé já coordena. Então, a irmã Mazé já é a coordenadora lá do grupo, já está servindo de vaso de honra lá para o Senhor, nessa coordenação do grupo familiar. Olha que maravilha, gente. E a irmã atendeu ao chamado. Atendeu o chamado, disse, irmã, a irmã ora e vê, né? Vê o dia que é melhor, conversa com a irmã lá. Mas a irmã sentiu aí já começar. E não demorou uma semana. Naquela semana a irmã já começou. Já comunicou, dizendo, ó, irmão, já começou o grupo. Né? Foi uma alegria, assim, né? Que bênção dessa vitória de Jesus, né? Na vida do corpo de Cristo, né? Aqui na terra, porque é um corpo só, é um Jesus só, né? O corpo é o mesmo, né? Muda-se geograficamente por nome, mas o corpo é um só, né? Na terra inteira é um só, o Jesus não muda, amém? Então eu glorifico a Deus e que Deus siga abençoando a ti e tua casa, minha irmã. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Quinta ao Vivo.